A primeira pergunta aqui é: a mente cria um problema físico para nos distrair da dor emocional? Muitas vezes a dor emocional que não é reconhecida, quando não há consciência suficiente, a dor emocional existe abaixo do seu nível de consciência. E pode surgir com certos tipos de reatividade na vida diária. Então você é dominado por reações a certas coisas que te rodeiam. Aquele tipo de dor emocional que está em você, da qual você não tem nenhuma consciência. E a dor emocional que está em total desconhecimento pode muito facilmente se tornar um sintoma físico. Transferiu-se para o reino físico. Qualquer tipo de estado mental negativo prolongado, que produz emoções negativas correspondentes, afeta o funcionamento do organismo físico. E até pesquisas foram feitas sobre isso. E foi confirmado que estados negativos, estados mentais, emocionais, afetam a longo prazo, afetam o organismo físico. Você pode verificar por você mesmo. Se você está em um estado de ansiedade, pensando em pensamentos que criam ansiedade, pensamentos de medo, geralmente não sobre o momento presente. E o momento presente é bom, mas sobre algum momento futuro imaginado. Então isso afeta o corpo. Sua respiração se torna superficial, seu batimento cardíaco aumenta, todo o seu campo de energia se contrai. Todos os tipos de sintomas físicos aparecem. Então, gente, sem dúvida, não basta olhar para os sintomas. E esses médicos tradicionais diriam: "Oh, não há conexão." Claro que existe. Você pode ensinar a seu filho que existe uma conexão entre a mente e o corpo e imediatamente pensar e imaginar que está mordendo um limão. Feche os olhos e imagine que está mordendo um limão e prove. E imediatamente você sentirá a saliva se acumulando em sua boca. E não há limão. Houve apenas um pensamento de limão. Então o pensamento cria resposta física no corpo. E este é apenas um pequeno exemplo. Então temos outra coisa que é totalmente, quase completamente ignorada pela medicina tradicional, convencional, o chamado efeito placebo. E todas as empresas farmacêuticas, quando testam suas drogas, um certo número de cobaias, quando as drogas são dadas a humanos, são apenas pílulas de açúcar, ou o que quer que seja. São placebos. Eles não contêm nada, mas o assunto do teste não é informado. O sujeito do teste é informado de que esta é uma nova droga, e sempre há uma percentagem significativa de pessoas que se curam ou, se não curadas, cujos sintomas melhoram significativamente após tomar essas pílulas de placebo. Em todos os ensaios clínicos, eles têm esses resultados. Não todos, e às vezes o placebo é muito próximo. Ajuda tantas pessoas quanto a nova droga poderosa e real. Isso é um placebo, então não vamos mais olhar para isso, porque estamos interessados apenas no que essa droga faz. O agente de cura mais poderoso aqui é que as pessoas se curam se acreditarem que estão sendo curadas. Mas precisam acreditar completamente para que você possa ver o quão poderosa é a mente. Quão poderosamente pode impactar o corpo.
E se poderíamos explorar um pouco mais o que significa placebo e se isso poderia se tornar, de alguma forma, substituir o uso de drogas. E como fazer isso? Claro, isso se move para o reino da cura espiritual, mas há vastas possibilidades para a cura. Existem outros fatores que podem causar doenças. Nem todas as doenças são causadas por negatividade mental ou pensamento disfuncional, raiva, tristeza e assim por diante. Todos os tipos de emoções negativas, inveja, arrependimento, culpa, todos eles afetam o corpo. Existem outros fatores. Vivemos em um mundo cheio de substâncias venenosas criadas pela mente humana inteligente. Por isso ingerimos substâncias venenosas o tempo todo. E existem todos os tipos. Somos bombardeados por todos os tipos de radiações feitas pelo homem. Pode haver certos fatores genéticos também. Mas o fato é que existe uma correlação muito forte entre quão bem o veículo físico funciona e quão harmoniosa ou desarmoniosa a mente opera. Então, é responsabilidade de todos, claro, tornar-se consciente da negatividade que abrigam dentro de si. E claro, como parte desse ensinamento, é reconhecer sua identificação com o pensamento, que cria essas estruturas e você sair disso. E muitas pessoas experimentarão uma melhora em sua saúde. A rendição e a presença muitas vezes também estão associadas a uma cura completa dos sintomas físicos. Rendição aqui significa um espaço de aceitação do que é, não aceitação de uma doença. Há uma grande diferença entre aceitar uma doença, o que não é bom, e aceitar o que está no momento presente. Qual é a diferença? A doença é uma forma conceitual, um conceito na mente. Seja ele qual for. Digamos que seja uma doença grave, a esclerose múltipla, por exemplo. Devo aceitar que fui diagnosticado com esclerose múltipla. Preciso aceitar que tem essa doença, chamada esclerose múltipla. Não, isso é um conceito. Quando falamos de aceitação, tudo o que é necessário é aceitar o que quer que surja nesse momento. Então, se algo surge nesse momento, que você pode sentir, que é alguma forma de incapacidade, dor ou fraqueza, é a isso que você se rende. Não uma ideia de doença. Apenas ao que surge nesse momento. E quando você traz essa rendição a ele, muitas vezes a cura acontece, porque a energia da presença queima. Pode-se dizer uma grande quantidade de karma, de coisas velhas dentro de você. Sejam manifestações físicas, ou manifestações mentais ou emocionais. Na presença da presença, o passado é queimado. Muitas vezes a rendição torna a cura muito mais fácil, facilita o corpo a se curar. Porque a cura, nenhum médico te cura.
Quando a cura acontece, é sempre a inteligência que habita o corpo que produz a cura. E isso pode funcionar com mais força quando você se entrega à vida. E a entrega à vida está no agora. Portanto, nunca a ideia de doença, mas apenas ao que é agora. Os antigos romanos acreditavam no vino veritas. O que você acredita sobre os efeitos da bebida e por que pessoas diferentes reagem de maneiras diferentes? No vino veritas, eles disseram que no vinho há verdade. Acho que significa que quando as pessoas ficam bêbadas, começam a dizer a verdade. Bem, já respondi parcialmente a essa pergunta. Os efeitos do álcool. Uma vez que você está desidentificado da mente, desperta. Mas não direi, nem mesmo totalmente, proeminentemente desperta, mas relativamente desperta. Você será capaz de beber álcool se quiser. Isso não afetará seu estado de espírito e o desejo de exagerar, muito provavelmente, não estará lá. Por experiência própria, gosto mais recentemente de um copo de vinho ao jantar e às vezes até também, mas quase nunca mais do que 2. E geralmente apenas um só. Isso é um prazer. Se for mais do que isso, já não é um prazer. Se sente mal, se o corpo não quer, o corpo até o rejeita. E não há a menor vontade de ter mais do que isso. Para aquelas pessoas que estão despertando, o álcool pode ser um obstáculo, especialmente sobre a indulgência com o álcool. Quando a presença surge e você bebe, você rapidamente perde a presença. Novamente pode ativar e reativar muita inconsciência em você, mesmo em corpos de dor em algumas pessoas. Em algumas pessoas, mais homens do que as mulheres, que ficam bêbadas devido ao consumo de álcool, ativam seus corpos de dor ou alguns homens se tornam violentos quando bebem. E ficam ainda mais inconscientes do que em seu estado normal, muito mais inconscientes. Mas mesmo que não seja o caso com você, se a presença estiver surgindo em você e você se vingar, digamos que você tenha exagerado no álcool uma vez por semana, o que pode representar um revés significativo na consciência crescente, então você deve ter muito cuidado. E se você sabe que não pode parar depois de tomar 1 ou 2 drinks, seria melhor não beber nada. Quando a presença se tornar seu estado normal, com o qual você não precisa mais se preocupar de beber, você pode ou não ter bebido ocasionalmente. E mesmo se você estiver bêbado, a consciência ainda estará lá. Uma vez que você estiver estabelecido na presença, a consciência ainda estaria lá. Eu sei que se eu bebesse uma garrafa inteira de vinho, algumas pessoas fazem isso, algumas pessoas bebem uma garrafa inteira todos os dias. Não que eu pudesse fazer isso. Se eu bebesse uma garrafa inteira de vinho, eu provavelmente entraria em colapso. Mas até eu entrar em colapso, a consciência estaria totalmente lá. A famosa história de Ram Dass, que tinha um guru na Índia. E Ram Dass, claro, que estava na época do LSD. E ele deu a seu guru. Eu não sei como é que se chamam as pílulas que... Bom, você sabe. Ele deu a seu guru
2 ou 3. Normalmente você toma um e ele deu a ele 3 ou algo assim. E ele falou assim, não, me dê 4, vamos, me dê outro. E ele deu 5. E o guru colocou-os na boca. E depois Ram Dass sentou lá e ficou esperando que algo acontecesse. E nada aconteceu. O guru sentou-se lá por algumas horas e Ram Dass ficou desapontado e também muito impressionado. Por um lado desapontado porque nada aconteceu, mas muito impressionado porque nada aconteceu. Uau! Ele pegou tudo isso e eu acredito que o guru viu ou experimentou coisas estranhas, mas ele não mostrou isso externamente porque não afetou sua consciência. Então sua consciência testemunhal, estava sempre lá. Então ele não agiu em nada que, tipo as visões ou o que quer que ele tenha visto, a consciência permaneceu inalterada. E enquanto isso, ele experimentou coisas estranhas, desde altura e percepções sensoriais, visões. O que quer que isso faça? Não há diferença quando a consciência está presente. Faz pouca diferença se você vê uma pessoa real ou se você tem uma visão dela. São apenas coisas que aparecem no espaço da consciência. Então, o guru sabia disso. E o guru estava habituado. Era a consciência. Então, não importava o que ele via. Era apenas mais um espetáculo para ele. Ninguém disse isso, mas eu sei que é o que ele experimentou. Eu peguei uma vez. Então, isso é toda a consciência que não foi tocada por isso. Não, provavelmente, se ele tivesse levado 10 ou algo assim, eu não sei quais pessoas ele pode ter desmaiado. Mas mesmo assim, a consciência está lá. Então, às vezes, as pessoas ficam surpresas quando eles veem que, ocasionalmente, tomam uma taça de vinho e digo que você bebe álcool? Bem, se meu estado de consciência é tão frágil que não posso nem tomar uma taça de vinho, então de que adianta despertar? Mas se você tem uma adicção, uma atração viciante em relação ao álcool, e a presença está surgindo em você, e você é puxado para o despertar, então é muito importante abster-se completamente. Se essa é uma das principais áreas que o torna inconsciente na vida, o vício em álcool, e você então não pode continuar a beber de vez em quando, porque, como você sabe, você tem aquele vício. Uma bebida de vez em quando é sempre mais do que uma bebida de vez em quando. Porque no momento em que você toma o primeiro gole, a consciência diminui. Toma o segundo gole, ela diminui ainda mais, e a terceira bebida acabou completamente com a sua consciência. Então, se esse é o seu problema, então é de absoluta importância nunca tocá-la. Senão você vai subir a escada rolante e então ela te leva para baixo de novo. Não, eu acho que essa analogia não funciona, mas você cairia continuamente. O que eu quero dizer é que você pode cair continuamente. Você faz um pouco de progresso, você vai para um retiro, você vem para uma palestra, você pratica na vida diária. Maravilhoso. Alguns dias depois você vai a um bar. Tudo bem, só vou tomar um drink. Só um, porque me faz sentir que mereço um mimo, que tive um dia difícil. Tomo uma dose. Ok, vou tomar mais uma. Ah, isso é tão bom. No terceiro, não se pode fazer nenhum mal, né? Vamos tomar um terceiro, então. Tudo bem, já estou perdendo o controle. Então posso, muito bem, essa última vez, vou tomar mais um gole. De novo, e no dia seguinte você acorda. O que aconteceu ontem?
com o corpo doente, e você tem que começar tudo de novo. Então não faça isso. Muitas pessoas ao longo dos anos vieram a mim e vieram para palestras e retiros, que se não houvesse alcoólatras, não estariam passando pelo despertar espiritual. Muitas pessoas passaram por um sinônimo de alcoólatra, que fazem um bom trabalho, vieram pela primeira vez, entraram em contato com as dimensões espirituais. Então, se não fossem alcoólatras, e é claro, encorajo você e admita para você mesmo e para os outros que você é um alcoólatra. Enquanto você não acreditar que essa é a realidade real de quem você realmente é um reconhecimento muito útil, um reconhecimento temporário. Porque é sempre bom enfrentar a realidade em vez de negar a realidade. Uma vez que você enfrenta a realidade, como eles fazem, nos grupos de alcoólicos anônimos, então várias pessoas me disseram que se eu não fosse um alcoólatra, eu não estaria aqui agora. Mas sugiro uma maneira mais direta do que o caminho mais longo. Não, por favor, não pense que, tudo bem, vou me tornar um alcoólatra. Depois vou entrar num grupo de AA, então vou experimentar o despertar espiritual. Você não precisa fazer isso. Somos capazes de controlar nossas mentes enquanto dormimos? Embora eu seja capaz de estar presente a maior parte das minhas horas de vigília, desde o minuto em que adormeço até o minuto em que acordo, minha mente está tagarelando. Presumo que o questionador esteja falando sobre a sua vida de sonho. Do minuto em que acordo até o minuto que adormeço, quer dizer, no minuto em que adormeço e no minuto em que acordo, percebo que minha mente está tagarelando. Bem, não estará tagarelando durante o sono sem sonhos. Todo ser humano, como você sabe, tem períodos de sono sem sonhos. E não há atividade mental onde a mente se conecta com uma fonte. Mas você não sabe disso. Então presumo que você quer dizer que tem uma vida de sonho muito ativa. Não há muito que você possa fazer, exceto dormir, com o máximo de presença possível. Portanto, nos últimos 15 minutos, antes de dormir, pelo menos, não se envolva em atividades mentais. Televisão, não. Ouvir rádio, não. Nem mesmo ler um livro. Entre no corpo, ou use qualquer outro ponto de acesso para a presença, ou simplesmente entre diretamente na presença. E durma a partir da presença. Não confunda, pode não ser o seu caso, mas pode ser o caso de algumas outras pessoas. Não confunda suprimir o pensamento com estar presente. Para algumas pessoas que são capazes de suprimir o pensamento, o que requer um esforço, e você fica um pouco contraído quando faz isso. Então, em outras palavras, algumas pessoas podem querer parar de pensar, mas não é uma presença real. Você não pode realmente
querer estar presente não é vontade. Não há contração que o acompanhe. E não é mesmo, nem mesmo um esforço. Então, deixe-me apenas demonstrar por que as palavras às vezes não são suficientes. Se você se forçar a parar de pensar, o corpo se contrai um pouco e você está retendo algo e fica tenso. E pode até parar de respirar por períodos de tempo. Portanto, se você segurar e parar de respirar por períodos de tempo, poderá parar de pensar enquanto faz isso. Algumas pessoas chamam isso de meditação. E outras a aperfeiçoaram a tal ponto que podem ficar sentadas por 1 ou 2 horas, ali parados. E isso mantém o pensamento sob controle. Então, no momento em que você se solta e sai da sua meditação, a mente está muito mais ativa do que antes, porque você estava segurando a tampa de uma chaleira fervendo. Você está segurando a tampa, pressionando, mas a presença real é simplesmente um surgimento natural. Da consciência em que não há contração no corpo e não há força de vontade sendo exercida. Mas a presença pode simplesmente surgir num estalo de dedos. E isso é um estado de abertura. Nesse estágio, os pensamentos tendem a se dissolver rapidamente. Muito diferente do estado de fechamento, no qual você está apertando a tampa. Portanto, certifique-se de que a presença não seja provocada por um ato de vontade, pela força de vontade, esforço da força de vontade, porque isso não é a presença. A presença é poderosa, mas é suave, gentil, aberta. Algumas pessoas têm uma vida de sonho ativa e outras pessoas menos. Claro, todo mundo sonha, mais ou menos. Algumas pessoas se lembram de seus sonhos, outras nunca se lembram e outras quase nunca lembram. Quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, depois de acordar, mais tende a sonhar. E pode haver algo dito para Santer, pode haver um período na vida de uma pessoa em que prestar atenção aos seus sonhos pode ser útil, como é praticado na terapia junguiana e assim por diante. Pode haver períodos em sua vida em que, prestando atenção aos seus sonhos, você pode aprender certas coisas. Pode haver mensagens lá. E quanto mais atenção você dá aos seus sonhos, mais a vida onírica responde. Mas eu acredito que isso é um período na vida de uma pessoa. E então, você segue em frente. E então a vida dos sonhos se torna menos importante. Ou talvez, ainda, ocasionalmente, você tem um sonho muito perspicaz. A prática importante é a presença na vida diária. Então, eventualmente, o resto cuidará de si mesmo. E os sonhos tendem a se tornar mais pacíficos também. E você pode até diminuir a quantidade de sonhos que você tem. Não que isso realmente importe.
Os sonhos são menos necessários para lhe dar insights importantes quando você está presente, porque na presença os insights tendem a vir diretamente para você. Assim você tende a precisar menos do intermediário, de imagens oníricas, porque já está conectado com a fonte de todos os insights e sabedoria. O engraçado é que, se você for um analista junguiano, depois de um tempo começará a ter sonhos junguianos. Isso não é estranho? Não que isso não seja válido ou valioso. É assim que é. Funciona porque a vida responde às suas rotinas ou a consciência responde às suas expectativas. Essa pergunta é especificamente sobre focar na religião cristã. Mas a resposta, eu suponho, não sei qual a resposta, mas provavelmente também se referirá a outras religiões. Religiões em geral. A religião é necessária. Depende de quem você é no nível do formulário. Para algumas pessoas pode ser necessário ou útil por dois motivos. Pode fornecer por razões mais superficiais, pode dar à sua vida uma certa quantidade de estrutura, o que para algumas pessoas pode ser útil. A prática regular lhe dá uma sensação de conforto. Algumas pessoas têm muito pouca estrutura em suas vidas e outras já têm muito. Se você tem muito pouca estrutura em sua vida, a religião pode fornecer isso. Mais importante, em outro nível, a religião pode obscurecer a dimensão espiritual dentro de você. E frequentemente o faz. Ou se usada corretamente, se abordada corretamente, se compreendida em um nível mais profundo, pode ajudá-lo a acessar e manter-se conectado com ela no nível mais profundo, ou a dimensão transcendente da consciência. Se você precisa ou não, só você pode saber. Se você acha isso útil ou um obstáculo, pode ser qualquer um, depende de você como pessoa, do seu passado, da função que teve no seu passado e assim por diante. É um obstáculo se a religião se torna uma ideologia. Então ela opera apenas no nível da mente. E é muito semelhante a qualquer outro tipo de ideologia em que você acredite, seja o comunismo como ideologia, ou qualquer outra teoria política, ou qualquer coisa que explique o universo. Pode ser um sistema metafísico, no qual você acredita completamente, um sistema filosófico. Portanto, uma ideologia é algo que toma posse de sua mente e exerce uma função controladora. E pode influenciar quase todo o funcionamento mental, se tornar algo de poder avassalador em sua mente. É um pequeno pensamento que se transforma em uma coisa enorme em sua mente. E os tentáculos alcançam todos os aspectos de sua mente. Existem religiosos assim. Normalmente você pode reconhecer que é uma ideologia, pelo fato de não serem seres humanos pacíficos,
E pelo fato de terem inimigos, seja dentro de sua própria religião ou de outra religião, qualquer um que não concorde com sua ideologia torna-se um inimigo. Da mesma forma, pessoas que eram e que muitos acreditavam profundamente no comunismo, o que foi uma ideia maravilhosa para começar, é claro. A estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções. Foi uma bela ideia de igualdade. Todos iguais, isso é maravilhoso. Sem posses pessoais também é maravilhoso. E o único erro foi que foi imposto de fora por outras pessoas, que não foram além do estado egóico de consciência. Elas apenas pensaram e disseram: olha só, essa é uma boa ideia, hein? Então foi imposto a outras pessoas, que também não estavam naquele estado de consciência. Mas o mais importante, aqueles que impuseram a ideia aos outros, forçaram a vivê-la. A ideia foi contaminada pelo ego. Então, quando essas pessoas chegaram ao poder, seus egos se inflaram em um grau enorme, quase ao absurdo, e sem perceber, eles reencenaram os mesmos males, em alguns casos piores, contra os quais lutavam. Como na Rússia, eles viram as injustiças associadas a um regime czar e assim por diante, e eles realmente viram isso. Eles realmente queriam remover isso. E isso parecia uma coisa boa. Mas eles haviam negligenciado seu próprio estado de consciência. E o grande silêncio é pelo poder do povo. Você pode ter aquela pessoa muito mansa, que parece, que pessoa adorável, né? Ele é bem agradável. Ele parece não ter ego, ou muito pouco. Dê poder a essa pessoa. Então um ego latente que estava lá, digamos, que uma pessoa muito pobre, que não tem poder algum, dê poder a essa pobre pessoa, então o ego latente não estará mais latente. Ele de repente ganhará vida. E isso acontece, se repete, tem se repetido muitas e muitas vezes em países onde frequentemente o governo é derrubado. E então os governantes anteriores são acusados de corrupção e os novos que derrubaram os anteriores acreditam verdadeiramente que agora vai chegar uma sociedade mais justa. Porque, de novo, eles não se conhecem, não se observaram, e no momento em que alcançam o poder, são seduzidos por isso. O seu ego, de repente, cresce, se infla, e eles reencenam a mesma coisa novamente. Então a ideologia, a religião pode se transformar, e muitas vezes se transforma. Você pode reconhecê-lo, como eu disse, pelo fato de que essas pessoas não são pacíficas, elas condenarão outras pessoas ou outros grupos de pessoas como maus. Eles podem verbalmente, até fisicamente, atacar os outros. E se não for tão extremo, pode ser que eles simplesmente sejam extremamente intolerantes com qualquer pessoa que não compartilhe do seu sistema de crenças ou da sua ideologia. E isso é um sinal claro que esse tipo de religião é um obstáculo para a dimensão espiritual. Para saber quem você é, para ser um ser humano pacífico, está a serviço do ego. É uma criação egóica. O ego pode pegar escrituras que são belas e apontam para a verdade e pode corrompê-las. Lê-las e interpretá-las completamente mal. E então elas são usadas a serviço do ego.
Então é assim que a religião pode se tornar um grande obstáculo. Mas a religião também pode se tornar uma abertura para a dimensão espiritual. Então, uma prática religiosa, ou uma leitura religiosa, a leitura de um texto sagrado, um antigo texto espiritual, pode ser uma coisa maravilhosa. O questionador menciona Jesus. Seguindo os passos de Jesus, ou só a presença é importante? Bom, quando você usa isso em um sentido mais profundo, seguir os passos de Jesus significa tornar-se presente. Como? Em primeiro lugar, Jesus ensinou a presença em várias de suas declarações. Começando pela flor, que dizia que você realmente deveria olhar para uma flor e ver como ela vive no momento presente, sem preocupação e ansiedade. Ele ensinou aos ouvintes do ego: negue-se a si mesmo, o que significa reconhecer a irrealidade de si mesmo. Ele falou do eu sou como fundamento, o que é mal interpretado. Vamos apenas por um momento no cristianismo. Temos uma pessoa histórica, provavelmente Jesus, e temos Cristo. Ora, Cristo não era seu nome real. Era um título dado posteriormente. E isso já foi mencionado nas partes mais esclarecidas do Novo Testamento, que Cristo é uma dimensão da consciência. E creio que é São Paulo quem diz: devo diminuir em Cristo e em mim devo crescer. Essa é uma interpretação mística e profunda de Jesus, que foi uma pessoa histórica, que percebeu seu parentesco com a dimensão transcendente, o divino, ou como queiram chamar. Ele percebeu sua conexão, seu parentesco, sua unidade com isso. E quando ele percebeu isso, ele se tornou a dimensão transcendente. E ela emergiu nele. Como em você, emergiu nele. E então a pessoa histórica, Jesus, se tornou o Cristo. Portanto, temos um cristianismo místico. O termo consciência crística, que é a consciência transcendente, que surge onde antes havia apenas a pessoa, que surge calmamente. E também temos, em certas tradições budistas, o termo natureza de Buda, que diz que todo ser humano e tudo que está vivo tem no centro de seu ser a natureza de Buda, ou o Buda, como a realidade de quem você é. Esse é o ensinamento de algumas tradições budistas, e é um belo ensinamento, de que sua verdadeira natureza é a natureza de Buda. E você só precisa perceber sua verdadeira natureza como a natureza de Buda. Não é disso que estamos falando? É apenas um nome diferente anexado a ele. No cristianismo místico, é a consciência crística. E assim, Jesus foi o precursor que mostrou o caminho para a consciência crística. E se estamos focando na figura histórica de Jesus e percebendo que ele encarna tanto a pessoa quanto o Cristo, pode se tornar um veículo para você, se isso for adequado para você. E se você ainda se sentir atraído pelo cristianismo ou qualquer outra religião, esse é o caminho para você aprofundar isso. Em vez de pensar que precisa mudar para outra coisa. Mas se isso não funcionar bem para você, tudo bem. Então vá embora e encontre a consciência crística em outro lugar. E algumas pessoas não precisam mais de nenhuma estrutura religiosa. Essa é a primeira vez, talvez,
na evolução da humanidade, que a espiritualidade que existe fora das religiões formalizadas, e isso é uma coisa incrível. Portanto, muitos de vocês podem não precisar mais da religião formalizada, e outros podem precisar dela. E isso é uma coisa linda. Você pode aprofundar a maneira como vive, pratica e compreende sua religião, de modo que ela se torne uma abertura para a dimensão transcendente dentro de você. Se você é cristão e quer se aprofundar, algumas leituras eu super recomendo. Houve certos professores que expressaram a verdade do cristianismo de um nível mais profundo do que o cristianismo convencional da igreja. A maioria no passado, Meister Eckhart, que viveu no início da Idade Média, seus escritos são profundamente soberbos e fantásticos para eles. E ele usa o cristianismo para levá-lo muito, muito fundo no âmago de tudo. O núcleo de todas as coisas dentro de você. Estou surpreso por não haver nada no Google sobre Eckhart e livre-arbítrio. Mas talvez eu não tenha dito ainda. Bom, então vamos lá. Como você sabe, é uma questão filosófica, eterna e antiga, e nunca houve uma resposta definitiva com a qual todos concordariam nesse sentido. Então, você mencionou que todos estão fazendo o melhor, porque ninguém pode agir além de seu nível de consciência, etc., por exemplo. Ok, vamos começar em um nível. E depois passar para o próximo nível. No nível da inconsciência egóica, onde você é uma entidade condicionada, sua constituição mental e emocional é totalmente condicionada pelo passado e você está completamente identificado com o condicionamento de sua mente. E nesse estado, esse espiritualmente falando, é o estado inconsciente. É óbvio que nesse estado não há nenhuma liberdade, porque você é forçado a agir de acordo com o condicionamento inconsciente de sua mente, com o qual você está completamente identificado. Então eu acho que a maioria das pessoas concordaria, se você entender isso, que nesse nível não há possibilidade de liberdade. Suas ações são determinadas por sua mente condicionada. Você é forçado a agir como age porque não há escolha. Porque a escolha implicaria alguma consciência. Então, nesse nível, certamente não há liberdade. Então entra a consciência. O ser humano começa a despertar, então aparece. Não estou dizendo que é o caso. Parece que então o ser humano, a liberdade, começa a ser uma possibilidade. Porque você pode escolher sair do condicionamento de sua mente, você pode reconhecer um pensamento condicionado e não é mais compelido a aplicá-lo, porque existe uma consciência ali. Você pode escolher um certo curso de ação, não pelo condicionamento de sua mente, mas pela presença. Assim você pode agir e tem muito mais liberdade que não tinha antes. A liberdade vem com a consciência. Então, em relação ao estado inconsciente, agora a liberdade para agir. Mas se você olhar mais profundamente, até lá, mesmo nesse nível, você estará conectado com a totalidade da consciência. Você é apenas uma expressão da totalidade da consciência. Você não é realmente uma entidade separada.
Você é como Bom, quem disse isso? Acho que foi Alan Watts. Da mesma forma que a onda é algo que o oceano está fazendo, você é algo que todo o universo está fazendo. Então a onda é algo que o oceano está fazendo. Você é algo que o universo está fazendo. Portanto, embora apareça de certo modo em relação ao estado interior de inconsciente, há liberdade. E em relação a isso, há liberdade. Mas então, se você olhar mais profundamente para isso, perceberá que mesmo aí não se pode dizer que você está escolhendo isso. Você é a expressão da consciência. E a consciência, pode-se dizer, é escolher. E você pensa que está fazendo isso. Às vezes as pessoas me perguntam, você pode escolher estar presente? E de uma perspectiva, você pode escolher estar presente. E de outra perspectiva, pode-se dizer que a presença escolhe você. Ele escolhe se tornar presente através de você. Depende de como você olha para ele. Então, em termos últimos ou em termos relativos, há liberdade relativa ao estado inconsciente. Quando você se torna mais consciente. Mas mesmo aí, é apenas relativo ao estado inconsciente. Mesmo lá não há liberdade absoluta, porque você não existe como uma entidade independente. Você faz parte da rede, da interconexão que é todo o universo. Então, nesse sentido, não há liberdade de escolha do indivíduo, porque, em última análise, não há indivíduo. Só quero acrescentar mais uma coisa. Porque você mencionou que todo mundo está fazendo o melhor e assim por diante, e eu concordei que ninguém pode agir além do seu nível de consciência. Uma questão que pode surgir é responsabilidade e punição. Porque se o criminoso, ou quem quer que seja o perpetrador, não é responsável, porque está totalmente sob o controle do seu condicionamento, isso significa que o perpetrador não é responsável pelo que faz? E parece ser o caso. Uma pessoa muito inconsciente nesse sentido não é responsável pelo que faz. Agora, isso significa que não devemos punir essa pessoa? Porque ela não pôde evitar? Agora, esse é um ponto difícil. Existe um destino para todos os seres humanos. O ser humano está destinado a sair do estado de inconsciência. E se não sai do estado de inconsciência, ele cria sofrimento. E terá de sofrer as consequências da sua inconsciência, que acaba por despertá-lo. Então, quando o ser humano sofre as consequências de sua inconsciência, eventualmente isso leva ao sofrimento. E então há a possibilidade de despertar. Portanto, embora possam não estar acostumados com tudo isso, isso não significa que a retribuição kármica nesse nível não funcione. E quando a punição é necessária, e às vezes pode estar nas mãos da lei ou do sistema judicial, em primeiro lugar, outros seres humanos precisam ser protegidos deles. Portanto, eles podem precisar ser afastados. E, embora não sejam, podem não ser responsáveis, mas terão que sofrer as consequências da sua inconsciência. E ao sofrer as consequências de sua inconsciência, existe a possibilidade de despertar. E, portanto, tive contato com algumas pessoas que estão presas e elas me escreveram e experimentaram um despertar na prisão. Elas sofreram as consequências de sua inconsciência e isso os levou a um despertar. Na verdade,
Eu estava programado para falar em algumas prisões na Califórnia, mas adoeci no início desse ano, então tive que cancelar. Mas espero que em breve eu possa falar com os presos, tanto que eu tinha agendado para uma prisão feminina, quanto para uma prisão masculina. A calma é nossa natureza essencial. E o que é a calma? É o espaço interior, ou a consciência, onde as palavras são assimiladas e se transformam em pensamentos. Sem essa consciência, não haveria percepção, não haveria pensamento, nem mundo. Você é essa consciência em forma de pessoa. Quando você perde contato com sua calma interior, perde contato com você mesmo. Quando perde esse contato, fica perdido no mundo. Sua mais íntima noção de si mesmo, de quem você é, não pode ser separada da calma. Ela é o eu sou, mais profundo do que seu nome e sua forma externa. O equivalente ao barulho externo é o barulho interno do pensamento. O equivalente ao silêncio externo é a calma interior. Sempre que houver silêncio à sua volta, ouça-o. Isso significa apenas o perceba. Preste atenção nele. Ouvir o silêncio desperta a dimensão de calma que já existe dentro de você. Porque é só através da calma que você pode perceber o silêncio. Veja que, quando percebe o silêncio à sua volta, você não está pensando. Está consciente do silêncio, mas não está pensando. Quando você percebe o silêncio, se instala imediatamente uma calma, alerta no seu interior. Você está presente. Nesses momentos, você se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Você se sente culpado por algo que fez ou deixou de fazer no passado? Uma coisa é certa, você agiu de acordo com o nível de consciência ou de inconsciência que você tinha na época. Se estivesse mais alerta, mais consciente, teria agido de outra maneira. A culpa é outra forma que o ego tem para criar uma identidade. Para o ego, não importa que essa identidade seja negativa ou positiva. O que você fez ou deixou de fazer foi uma manifestação de inconsciência, que é natural da condição humana. Mas o ego personifica a situação e diz: eu fiz tal coisa. E assim cria uma imagem de si mesmo como ruim, falho e insuficiente. A história mostra que os seres humanos cometeram inúmeros atos violentos, cruéis ou prejudiciais contra os outros e continuam a cometê-los. Será que todos os seres humanos devem ser condenados? Será que são todos culpados? Ou será que esses atos são apenas expressões de inconsciência, um estágio no processo de evolução do qual estamos nos libertando? As palavras de Cristo, perdoai o Senhor, pois eles não sabem o que fazem, podem ser usadas em relação a você. Existe uma energia vital que você pode sentir em todo o seu ser, em cada célula do seu corpo, independentemente dos seus pensamentos. Nesse estado de consciência, se você precisar usar a mente para algum fim prático, ela estará presente. E a mente funciona muito bem quando a inteligência maior, que é você, se expressa através dela. Talvez você não tenha se dado conta, mas aqueles breves
Suas percepções se tornam transparentes como cristal, sem qualquer pensamento para toldá-las. Mesmo que você não perceba, a verdade é que essa é a coisa mais importante que pode acontecer a você. E o começo do processo de mudança, do pensar para o estar presente, alerta e atento. Sinta-se à vontade com o não saber. Isso leva você para além da mente, pois ela está sempre querendo tirar conclusões e interpretar. A mente teme não saber. Assim, quando consegue ficar à vontade com o não saber, você já foi além da mente. Um conhecimento mais profundo, que não é baseado em qualquer conceito, vai emergir desse estado. Quando você percebe a natureza apenas através da mente e do pensamento, não pode sentir a força de vida presente nela. Você só vê a sua forma e não se dá conta da vida que existe dentro da forma, o mistério sagrado. O pensamento reduz a natureza a uma mercadoria a ser usada para obter lucro, conhecimento ou qualquer outra vantagem utilitária. A floresta secular fica reduzida a madeira rentável. O pássaro se transforma num projeto de pesquisa. As montanhas são massas de pedra e terra a serem exploradas ou conquistadas. Ao se aproximar da natureza, deixe que haja espaços onde a mente esteja ausente e não existam pensamentos. Ao se deixar estar dessa forma na natureza, ela vai lhe responder e participar da evolução da consciência humana e planetária. Perceba como uma flor é presente, como ela se entrega à vida. Você já olhou bem atentamente para aquela planta em sua casa? Já permitiu que aquele ser familiar, mas misterioso, que chamamos de planta, lhe ensine seus segredos? Já percebeu a profunda paz que emana dessa planta? Já sentiu como ela está cercada por um campo de calma? No momento em que você percebe a calma e a paz que emanam de uma planta, ela se torna sua mestra. As contínuas combinações para interpretar quem é você, para você mesmo e para os outros no Facebook, sou eu em tal e em tal restaurante. E aqui é o que eu estou comendo agora. Isso, e esta sou eu na praia. E essa outra é uma outra versão de mim. Você gosta de mim? Sim, legal, você é legal. Mas esta não é você. Uma vez que percebemos isso, nós podemos abandonar essa identidade ilusória e você pode ser quem você é, sem ter que interpretar a si mesmo, para você mesmo ou para os outros. Mesmo antes de inventarem o Facebook ou coisas similares, por centenas de anos ou milhares de anos, as pessoas construíram para si mesmas uma identidade em suas mentes. E agora nós temos a tecnologia, o Facebook, o Instagram, onde você pode externalizar uma imagem, onde você pode criar na sua página e você pode criar uma imagem de mim e mostrar para todo mundo. É frequentemente usado inconscientemente e acaba distorcendo a imagem que alguém tem de nós mesmos e que queremos mostrar para o mundo. E então, você vê as imagens das outras pessoas nas páginas delas e você vê que elas não estão... que
que elas estão realmente felizes. E aí você tenta competir com aquela imagem. E tenta melhorar a sua própria imagem. E competir com eles. A maioria das pessoas querem se exibir. E parece que não estão familiarizadas com isso. Acontece que, em muitos casos, isso se torna uma construção artificial de como você age no dia a dia. E todo mundo vive essa construção artificial e fortalece a ilusão de nós mesmos. Não tem que acontecer isso, mas constantemente acontece. A morte não é uma anomalia, nem a coisa mais terrível que pode acontecer, como a cultura moderna nos quer fazer acreditar. A morte é a coisa mais natural do mundo, tão natural quanto o seu outro extremo, o nascimento, e tão inseparável da vida quanto ele. Lembre-se disso quando estiver ao lado de uma pessoa à beira da morte. É um grande privilégio e um ato sagrado estar presente à morte de uma pessoa, testemunhando e acompanhando. Quando você acompanhar uma pessoa que está morrendo, não negue qualquer aspecto dessa experiência. Não negue o que está acontecendo, nem o que está sentindo. Reconhecer que você não pode fazer nada, talvez lhe dê uma sensação de desamparo, tristeza ou raiva. Aceite o que sente. Depois, siga em frente. Aceite que não há nada que você possa fazer. Aceite isso completamente. Não é você quem controla. Entregue-se profundamente a cada aspecto dessa experiência. Entregue-se aos seus sentimentos, assim como à dor e ao desconforto que a pessoa à morte possa estar sentindo. Sua entrega e a calma que isso traz vão ajudar muito essa pessoa e facilitar sua transição. Se forem necessárias palavras, elas virão do silêncio que existe dentro de você, mas serão secundárias. Com o silêncio, vem a bênção e a paz. Se você sofre uma grande perda, seja de um bem material, a morte de uma pessoa querida, a perda da reputação, do emprego, de uma parte do corpo, alguma coisa dentro de você morre. Você está se sentindo diminuído na ideia que fazia de si mesmo. Pode também ocorrer uma certa desorientação. Sem esse cargo na empresa, quem sou eu? Perder algo concreto que você inconscientemente identificou como seu pode ser uma experiência muito dolorosa. É como se ficasse um buraco na sua existência. Quando isso ocorrer, não negue nem ignore a dor e a tristeza que sente. As aceite. Cuidado, porque a mente tem a tendência de construir uma história em torno da perda. Uma história em que você desempenha o papel de vítima. Medo, raiva, ressentimento e pena de si mesmo são as emoções que acompanham o papel de vítima. Preste também atenção ao que está por trás dessas emoções, assim como da história que sua mente criou. Aquela sensação de buraco, aquele espaço vazio. Você é capaz de suportar e aceitar essa estranha sensação de vazio? Se for capaz de encarar o vazio de frente, talvez descubra que ele deixa de ser assustador e pode se surpreender ao descobrir que há paz emanando de lá. Sempre que alguém morre, sempre que uma forma de vida se extingue, Deus, aquele que não tem forma nem se manifesta, brilha no espaço deixado pela forma que acabou. É por isso que a morte é o que a vida tem de mais sagrado. É por isso também que a paz de Deus pode chegar a você através da contemplação e da aceitação da morte. Você enfrenta problemas frequentes e crises em seus relacionamentos mais íntimos?
É comum que pequenas discórdias se transformem em discussões violentas e gerem sofrimento? Na origem dessas experiências se encontram os padrões básicos do eu, autocentrado. A necessidade de estar com a razão e, é claro, de que o outro esteja errado. Ou seja, a identificação com modelos criados pela mente. O ego também necessita estar sempre em conflito com alguém ou com alguma coisa para fortalecer a sensação de separação entre o eu e o outro, sem a qual ele não consegue sobreviver. Há também a dor acumulada do passado que você e todo ser humano trazem consigo. Essa dor vem tanto do próprio passado quanto do sofrimento coletivo da humanidade, que remonta a milhares de séculos. Esse corpo sofrido é um campo de energia que está dentro de você e que esporadicamente se apossa do seu ser, porque precisa se reabastecer de mais sofrimento emocional. O corpo sofrido vai tentar controlar seus pensamentos e fazer com que se tornem profundamente negativos. Ele gosta dos seus pensamentos negativos, pois eles ecoam o que ele emite e assim ao outro. O corpo sofrido vai também provocar reações emocionais negativas nas pessoas mais próximas a você, principalmente no seu companheiro ou na sua companheira, para se nutrir das crises que surgirão e do sofrimento que elas trazem. Como é que você pode se libertar dessa profunda e inconsciente identificação emocional com o sofrimento, capaz de criar tanta dor em sua vida? Tome consciência da dor. Toma consciência de que você não é esse sofrimento e essa dor. Reconheça o que eles são, uma dor do passado. Tome conhecimento da dor em você ou em seu parceiro. Quando conseguir romper sua identificação inconsciente com essa dor do passado, quando souber que você não é a dor, quando conseguir observá-la dentro de si mesmo, deixará de alimentá-la e, aos poucos, ela irá se enfraquecendo. Mesmo nas situações aparentemente mais inaceitáveis e dolorosas, existe um profundo bem. Dentro de cada desgraça, de cada crise, está a semente da graça. A história mostra homens e mulheres que, ao enfrentarem uma grande perda, doença, prisão ou a ameaça de morte iminente, aceitaram o que era aparentemente inaceitável. E assim, encontraram a paz que vai além de toda a compreensão. Aceitar o inaceitável é a maior fonte de graça que existe. Há situações em que nenhuma resposta ou explicação satisfaz. Nesses momentos, a vida parece perder o sentido. Ou alguém em desespero pede sua ajuda e você não sabe o que dizer ou o que fazer. Quando você aceita plenamente que não sabe, desiste de lutar para encontrar a resposta usando o pensamento de uma mente limitada. Ao desistir, você permite que uma inteligência maior atue através de você. Até o pensamento pode se beneficiar com isso, pois a inteligência maior flui para dentro dele e o inspira. Às vezes, entregar-se significa desistir de querer entender e sentir-se bem com o que você não sabe. Há muito sofrimento e tristeza quando você acha que cada pensamento que passa por sua cabeça é verdadeiro. Não são as situações que causam infelicidade. São os pensamentos a respeito das situações que deixam você infeliz. As interpretações que você faz, as histórias que conta para si mesmo é que deixam você infeliz. As coisas em que estou pensando agora me deixam infeliz. Se você conseguir constatar isso, você não se identifica com esses pensamentos.
Quantas vezes durante o dia, se você fosse verbalizar sua realidade interior, teria de dizer: não quero estar onde estou. Como é sentir que não quer estar onde está? Num engarrafamento, no seu local de trabalho, na sala de espera do aeroporto, ao lado de determinadas pessoas. É verdade que é ótimo conseguir sair de certos lugares e às vezes é a melhor coisa que você pode fazer. Mas em muitos casos, você não tem possibilidade de sair. Em todos esses casos, o não quero estar onde estou não só é inútil, como prejudicial. Deixa você e os outros infelizes. E já foi dito, aonde quer que vá, você se leva. Em outras palavras, você está aqui sempre. Será que é tão difícil aceitar isso? Você precisa criar um rótulo para tudo que sente, para tudo que percebe e para toda experiência. Precisa ter uma relação de gosto e não gosto com a vida, mantendo um conflito quase ininterrupto com situações e pessoas? Ou será que é apenas um hábito que pode ser rompido? Não é preciso fazer nada. Basta deixar que cada momento seja como é. O não reativo e habitual fortalece o ego, o eu autocentrado. O sim o enfraquece. Seu ego não é capaz de sobreviver à entrega. Reclamar e reagir são as formas preferidas da mente para fortalecer o ego. Para muitas pessoas, grande parte da atividade mental e emocional consiste em reclamar e reagir contra isso ou aquilo. Procuram fazer com que os outros ou as coisas estejam errados e só elas estejam certas. Estando certas, elas se sentem superiores e assim fortalecem o seu ego. No entanto, essas pessoas estão apenas fortalecendo a ilusão do ego. Pare um pouco e pense. Você tem esses padrões de comportamento? Consegue reconhecer a voz em sua mente que está sempre reclamando e apontando os outros como culpados? O eu autocentrado precisa do conflito para fortalecer sua identidade. Ao lutar contra algo ou alguém, ele demonstra para si mesmo que isto sou eu e aquilo não sou eu. É comum que países, tribos e religiões procurem fortalecer sua sensação de identidade coletiva, se colocando em oposição aos seus inimigos. Quem seriam os crentes se não existissem os que não creem? O agora é inseparável da pessoa que você é no nível mais profundo. Muitas coisas podem ser importantes na sua vida, mas apenas uma tem importância absoluta. É importante vencer ou fracassar aos olhos dos outros. É importante ter ou não ter saúde, estudar ou não estudar. É importante ser rico ou ser pobre. Certamente isso faz diferença na sua vida. Sim, tudo isso tem uma importância relativa, mas não absoluta. Existe algo mais importante do que todas essas coisas. É encontrar a essência do que você é para além dessa entidade de curta duração, que é a noção personalizada do eu. Você não encontra a paz reorganizando os fatos da sua vida, mas descobrindo quem você é no nível mais profundo. A reencarnação não ajuda se na próxima encarnação você continuar sem saber quem é. Toda a desgraça do mundo vem de uma noção personalizada do eu ou do nós. Essa noção encobre a essência de quem você é. Quando você não se dá conta dessa essência interior, acaba sempre causando algum tipo de desgraça. É muito simples. Quando não sabem quem é, você cria um eu na mente para substituir o seu lindo e divino ser
e se agarra a esse eu amedrontado e carente. A partir do momento em que faz isso, sua grande força motivadora passa a ser proteger e valorizar essa falsa noção do eu. Dependemos da natureza não apenas para a nossa sobrevivência física. Precisamos dela também para nos mostrar o caminho para dentro de nós, para nos libertar da prisão da mente. Ficamos perdidos fazendo coisas, pensando, lembrando, prevendo, perdidos nas complicações e no mundo de problemas. Esquecemos o que as pedras, as plantas e os animais ainda sabem. Esquecemos como ser calmos, ser nós mesmos, estar onde a vida está, aqui e agora. Sempre que você presta atenção em alguma coisa natural, em qualquer coisa que existe sem a intervenção humana, você sai da prisão do pensamento e, de certa forma, entra em conexão com o ser, no qual tudo o que é natural ainda existe. Prestar atenção numa pedra, numa árvore, num animal, não é pensar nele, mas simplesmente percebê-lo, tomar conhecimento dele. Então, algo da essência desse elemento da natureza se transmite a você. Sentir a calma desse elemento faz com que a mesma calma desponte no seu interior. Você sente como ele repousa profundamente no ser, unido ao que é e onde é. Ao se dar conta disso, você também é transportado para um lugar de repouso no fundo do seu ser. Enquanto o ego dominar sua vida, a maioria de seus pensamentos, emoções e ações virá do desejo e do medo. Isso fará você querer ou temer alguma coisa que possa vir da outra pessoa. O que você quer dos outros pode ser prazer, vantagem material, reconhecimento, elogio, atenção ou fortalecimento da sua identidade. Quando se compara achando que sabe ou tem mais do que os outros, você teme que ocorra o contrário, que o outro seja, tenha ou saiba mais do que você. E que isso possa, de alguma forma, diminuir a ideia que você faz de si mesmo. Quando concentra sua atenção no presente, em vez de usar o presente como um meio para atingir um fim, você ultrapassa o ego e a compulsão inconsciente de usar as pessoas como meios para valorizar-se ao se comparar com elas. Quando acionar-se sem os mecanismos autocentrados de desejo e medo. O segredo dos relacionamentos é a atenção, que nada mais é do que calma alerta. Como é maravilhoso poder ultrapassar o querer e o medo nos seus relacionamentos. O amor não quer nem teme nada. Um verdadeiro mestre espiritual não tem nada a nos ensinar no sentido convencional da palavra. Não tem nada a nos dizer ou acrescentar. Nenhuma nova informação, nenhum novo decreto ou novas regras de comportamento. A única função desse mestre é nos ajudar a eliminar aquilo que nos separa da verdade, do que somos. Uma verdade que já conhecemos lá no fundo de nós mesmos. O mestre espiritual existe para descobrir e revelar essa dimensão mais profunda do nosso ser, que é também a paz. Se você busca encontrar num mestre espiritual ideias, teorias, crenças estimulantes ou discussões intelectuais, vai se desapontar. Em outras palavras, se você está procurando algo que leve apenas a pensar, não vai encontrar aqui. E deixará de usufruir a essência do ensinamento. Porque essa essência não se encontra nas palavras escritas, mas em você,
Lembre-se sempre disso. As palavras são só indicadores. Aquilo que elas mostram não pode ser encontrado no reino do pensamento, mas numa dimensão dentro de você, mais profunda e infinitamente mais vasta do que o pensamento. Uma das características dessa dimensão é uma paz vibrante e viva. Portanto, você sentir uma paz interior aflorando, saiba que o que está ouvindo está cumprindo seu objetivo e sua função de mestre. Isso estará lembrando quem você é e mostrando o caminho de volta às origens, que é a sua casa fundamental. A maioria das pessoas sente que a sua identidade, sua noção do eu, é algo extremamente precioso, que elas não querem perder. Por isso, tem tanto medo da morte. Parece assustador e inimaginável que o eu possa deixar de existir. Isso acontece porque você confunde esse precioso eu com o seu nome, sua forma física e com a história ligada a eles. O eu que você concebe é apenas uma forma temporária na consciência. Enquanto você só conhecer essa identidade ligada à forma, ao nome e à sua história, você não perceberá que esse eu precioso é a sua essência, sua noção mais íntima do eu sou, que é a própria consciência. É o seu eu eterno, e esta é a única coisa que você não perde nunca. Qualquer tipo de preconceito mostra que você está identificado com a mente pensante. Mostra que você não está vendo o outro ser humano, está vendo apenas seu conceito sobre aquele ser humano. Reduzir uma pessoa a um conceito já é uma forma de violência. O pensamento que não tem raízes na consciência passa a servir apenas aos interesses daquele que pensa e deixa de ter função. A inteligência, desprovida de sabedoria, se torna muito perigosa e destrutiva. E nesse estado que se encontra a maioria e a maior parte da humanidade. O predomínio do pensamento na ciência e na tecnologia, embora intrinsecamente não seja um fato ruim nem bom, se tornou algo destrutivo, porque frequentemente esse pensamento não está enraizado na consciência. O próximo passo na evolução humana é transcender o pensamento. Hoje é a nossa tarefa mais premente. Isso não significa que não devemos mais pensar, mas simplesmente que não devemos nos identificar com o pensamento, nem ser dominados por ele. Sinta a energia no interior do seu corpo. Imediatamente, o ruído mental diminui ou cessa. Sinta essa energia nas mãos, nos pés, no ventre, no peito. Sinta a vida que é você, a vida que movimenta seu corpo. O corpo, então, se torna uma porta aberta para uma noção mais profunda da vida que existe debaixo das nossas emoções flutuantes e de nossos pensamentos. No estado de entrega, você vê claramente o que precisa ser feito e parte para a ação, fazendo uma coisa de cada vez e se concentrando em uma coisa de cada vez. Aprenda com a natureza. Veja como todas as coisas se realizam e como o milagre da vida se desenrola sem insatisfação ou infelicidade. É por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Se a sua situação geral é satisfatória ou desagradável, separe esse instante e entregue-se ao que é. Eis aqui a lanterna cortando através da neblina. O seu estado de consciência deixa então de ser controlado pelas condições externas. Você não age mais a partir de uma resistência ou de uma reação.
Olhe para uma situação específica e pergunte-se: existe alguma coisa que eu possa fazer para mudar essa situação, melhorá-la ou me retirar dela? Se houver, você toma a atitude adequada. Não se prenda às 1000 coisas que você vai ter que fazer em algum tempo futuro, mas na única coisa que você pode fazer agora. Isso não significa que você não deva traçar um plano. Planejar talvez seja a única coisa que você possa fazer agora. Mas certifique-se de que você não vai começar a rodar filmes mentais, se projetar no futuro e assim perder o agora. Talvez a atitude que você tomar não dê frutos imediatamente. Até que ela dê, não resista ao que é. Se não houver nada que possa fazer, e você também não puder escapar da situação, use isso para poder ir mais fundo na entrega, mais fundo no agora, mais fundo no ser. Quando entra nessa eterna dimensão do presente, a mudança sempre acontece por caminhos estranhos, sem a necessidade de uma grande quantidade de atitudes da sua parte. A vida se torna proveitosa e cooperativa. Se fatores internos como o medo, a culpa ou a indolência impedem você de tomar uma atitude, eles vão se dissolver na luz da sua presença consciente. Não confunda entrega com uma atitude do tipo "não ligo mais para nada". Essas atitudes estão cheias de negatividade na forma de um ressentimento oculto. Portanto, não se trata de entrega, mas de uma resistência disfarçada. Ao se entregar, dirija sua atenção para dentro, para verificar se existe algum traço de resistência que tenha ficado no seu interior. Fique bem alerta ao fazer isso. Do contrário, um resíduo de resistência pode ter ficado escondido em algum cantinho escuro, na forma de um pensamento ou de uma emoção desconhecida. A chave do segredo será sempre essa. Não importa se você está vivendo só ou com alguém. Para o amor florescer, a luz da nossa presença tem de ser forte o bastante, de modo a impedir que o pensador ou o sofrimento do corpo nos domine. Saber que cada um de nós é o ser por baixo do pensador, a serenidade por baixo do barulho mental, o amor e a alegria por baixo da dor, significa liberdade, salvação e iluminação. Por fim, a identificação com o sofrimento do corpo é trazer a presença para o sofrimento e assim transformá-lo. Por fim, a identificação com o pensamento é ser o observador silencioso dos próprios pensamentos e atitudes, em especial dos padrões repetitivos gerados pela mente e dos papéis desempenhados pelo ego. Se pararmos de injetar autossuficiência na mente, ela perde sua qualidade compulsiva, que é o impulso para julgar e, desse modo, criar uma resistência ao que é, dando origem a conflitos, tragédias e novos sofrimentos. Na verdade, no momento em que paramos de julgar, no instante em que aceitamos aquilo que é, ficamos livres da mente e abrimos espaço para o amor, para a alegria e para a paz. Em primeiro lugar, paramos de nos julgar, depois paramos de julgar ao outro. O grande elemento catalisador para mudarmos um relacionamento é a completa aceitação do outro do jeito que ele é, sem querermos julgar ou modificar nada. Isso nos leva imediatamente para além do ego. Esse momento, todos os jogos mentais e toda a dependência viciada deixam de existir. Não existe mais vítima nem agressor, acusador nem acusado. Esse é também o fim da dependência de uma atração pelo padrão inconsciente do outro. Você então ou vai se afastar com amor, ou penetrar cada vez mais fundo no agora, junto com o outro. É simples assim. O amor é um estado de ser, não está do lado de fora, está bem lá, dentro de nós. Não temos como perdê-lo e ele não consegue nos deixar. Não depende de um outro corpo, de nenhuma forma externa. Na serenidade do estado de presença,
Podemos sentir a nossa própria realidade sem forma e sem tempo, que a vida não manifesta, que dá vitalidade à nossa forma física. Conseguimos, então, sentir essa mesma vida lá no fundo de outro ser humano, de cada criatura. Conseguimos enxergar além do véu opaco da forma e da desunião. Essa é a realização da unidade, isso é o amor. O que é Deus? A eterna vida única debaixo de todas as formas de vida. E o que é o amor? Sentir profundamente a presença dessa vida única em nós e dentro de todas as criaturas. Portanto, todo amor é o amor de Deus.